Olá, caros amigos da Casa de Alta de Souza. Vamos para o nosso estudo de hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, começando com a página de abertura do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. A lição 128, não rejeiteis a confiança. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude facilmente recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-te, o crente frágil, perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos, por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram. Receberam apenas o sepulcro faustoso e em que se sobressaem na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze a tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Bom, após essa leitura, vamos para a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade de estarmos estudando. Pedimos a sua bênção para o nosso planeta, que passa por um momento tão difícil, sua bênção para o nosso estudo, para que possamos, através de todos esses estudos, nos ajudar e ajudar a que o mundo fique melhor. Que assim seja. Bom, então a gente hoje vai falar aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na lição para pedir, no capítulo das preces, da coletânea de preces, para pedir a corrigenda de um defeito. E aí, lendo esse texto, me vem à cabeça, a primeira coisa que me vem à cabeça é que quando a gente pede a corrigenda para um defeito, isso é um ato de humildade, porque o fato da gente pedir a corrigenda significa que a gente reconhece esse defeito. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto é difícil a gente ser humilde, porque quando nós vamos pedir a corrigenda de um defeito, quando a prece que fazemos é para que nós nos melhoremos, que nós possamos lutar contra nossas imperfeições, contra as nossas limitações, contra o nosso egoísmo e todas as consequências desse egoísmo, e do orgulho, eu fico pensando aqui, será que a gente realmente reconhece todos os nossos defeitos? Porque muitos dos nossos defeitos são daqueles simples até de se confessar. Você pode se confessar invejoso, você pode se confessar orgulhoso, você pode se confessar avarento, irascível, o que quer que seja. Mas eu fico pensando naqueles defeitos que a gente não consegue, aqueles defeitos, naquelas falhas que nós temos, que é difícil até confessar para o próprio espelho. São aquelas coisas que muitas vezes é tão doloroso até para que a gente reconheça em pensamento, determinados defeitos que nós temos. E aí eu fico pensando, se não é o quanto é difícil, e numa prece desse tipo, para essa corrigenda dos defeitos, se a gente realmente coloca, se a gente tem coragem, mesmo numa prece silenciosa,
pelo meio do pensamento, se a gente tem coragem de colocar esses defeitos, porque seria muito importante, né, é muito importante para que a gente se reconheça, né, como ser imperfeito, reconheça esses defeitos mais dolorosos de admitir. E aí a gente se pergunta, né, quando Cristo nos mandou vigiar e orar, né, a nossa vigilância seria talvez uma forma da gente vigiar é a gente praticar, né, desenvolver o hábito e praticar esse hábito de confessar para nós mesmos esses nossos defeitos mais terríveis. Talvez se a gente se habituasse a se olhar para dentro, né, aquela questão do autoconhecimento, né, porque muitas vezes a gente acha que se conhece, mas não se conhece. De fato, a gente não se conhece. E aí eu fico pensando, né, como é que a gente desenvolveria esse hábito? Uma coisa é eu me reconhecer como invejoso, uma coisa é eu me reconhecer como avarento, como rancoroso, o que quer que seja. Outra coisa é eu reconhecer isso diante do outro, diante do próximo, porque faz parte também que eu acredito, né, que faz parte da nossa corrigenda é a gente admitir nossos erros diante do próximo, diante daqueles que são vítimas desses nossos erros. Porque se eu sou avarento, eu tenho vítimas em relação a essa avareza. Se eu sou violento, se eu sou uma pessoa que se irrita com facilidade, que explode, que ofende, eu magoo pessoas, eu maltrato pessoas. E aí reconhecer esse erro, eu reconhecer que eu sou agressivo é uma coisa. Pedir perdão a quem eu agredi já é um passo muito mais difícil, né? E pedir um perdão sincero e humilde é muito mais difícil. A humildade é muito difícil, né? Por mais que a gente às vezes, como diz a gíria, a gente viaja na maionese achando que a gente é humilde, que a gente não é arrogante, a gente é arrogante, né? A gente carrega muito dessas coisas ainda e por isso estamos num planeta de provas e expiações, né? Porque eu acredito que quando a gente tiver 10% de humildade, a gente talvez nem precise ficar num planeta como esse, né? Com tantos problemas, com tantas provas, né? Com uma escola tão difícil da gente se formar, né? Então, eu fico pensando assim, será que a gente reconhece o erro, mas ao reconhecer o erro, será que a gente repara esse erro? Porque o pedido da corrigenda de um defeito, ele precisa passar pela prece, que é fundamental, que talvez seja realmente o primeiro passo, mas ele precisa passar pela reparação. Então, quando a gente ora, eu acredito que a gente precise orar e, ao mesmo tempo, planejar a reparação. Se eu agredir e eu peço a Deus e eu faço uma prece sincera e profunda pedindo para que seja corrigida essa minha agressividade, para que seja reconhecido, seja corrigida o meu hábito de invejar o sucesso do outro, para que seja corrigido, né, o meu orgulho e assim por diante, é preciso que eu planeje como é que eu vou corrigir isso e como é que eu vou reparar todas as consequências que esses defeitos provocaram no outro, no próximo. E aí vem, então, realmente o que eu considero mais difícil. Porque a gente orar, a gente se recolher num quarto, a gente se recolher, ou mesmo dentro de um trem cheio, ou no escritório, onde quer que seja, a gente se recolher durante alguns minutos para uma prece sincera e sentida, que é tão importante, como eu disse, é o primeiro passo, mas talvez eu penso em relação a mim, né? Pedir para corrigir meu erro seria também pedir coragem para reconhecer esse meu erro diante daquele que foi afetado por esse meu erro, por essa minha falha, por esse meu defeito. E aí que eu vejo que é o mais difícil. Eu vejo que é uma coisa que a gente vai precisar, como eu disse, praticar, primeiro desenvolver o hábito de realmente reconhecer isso, do autoconhecimento, da meditação, né? E verificar, olha, como é que foi no fundo o meu comportamento na presença do sucesso do outro? Como é que foi o meu comportamento
no fundo, mesmo que eu não tenha partido por uma agressão, mas como é que foi o meu pensamento no momento em que eu sofri uma humilhação, ou que eu me senti lesado ou prejudicado? Como é que foi no fundo, né, a gente refletir depois de um tempo sozinho, como é que foi, o que foi a primeira coisa que eu pensei, né, no momento em que eu vi um colega de trabalho ser promovido ou obter algum sucesso qualquer? Será que realmente eu me senti feliz por ele? Ou eu lamentei não ser eu estando ali no lugar dele recebendo aquela promoção? Então, isso que eu acho que a gente precisa, antes até da prece, né, do pedido da corrigenda desses defeitos, é a gente pensar realmente o que é que a gente tem como defeito. E a gente, para pedir a corrigenda de um defeito, ou seja, depois que a gente identifica esse defeito e pedir a corrigenda, é importante que a identificação seja precisa. Assim como um médico precisa identificar precisamente qual é a moléstia do seu paciente, para que ele possa aplicar o remédio correto, para que ele possa prescrever o tratamento correto, a gente precisa, de forma muito exata, descobrir qual é esse defeito, o quanto eu sou agressivo, o quanto eu sou invejoso, o quanto eu sou orgulhoso, né, o quanto eu sou egoísta. E aí sim, né, percebendo esse tamanho, né, desse meu defeito, ou pelo menos começando a perceber, pedir em prece a corrigenda, mas pedir aquela força para fazer o movimento em relação à reparação daquele erro, em relação à reparação de todas as consequências que aquele defeito me trouxe. Então, acredito, sim, que essa prece, né, o hábito da prece deveria ser o hábito tão enraizado no nosso cotidiano, quanto é o hábito de escovar os dentes, quanto é o hábito de fazer uma refeição. O hábito dessa prece, né, o hábito da prece também deveria ser enraizado. E o hábito da prece pela corrigenda dos nossos defeitos, ele tem que estar associado, amarrado ao reconhecimento desse defeito, e então seria um triângulo, né? A prece, o reconhecimento do defeito em primeiro lugar, a prece pela corrigenda desse defeito e a prece pela força, pelo estímulo de corrigir todas as consequências que esse defeito provocou para o próximo. Acredito que assim essa prece vai ter um efeito, e acredito que assim a gente realmente vai poder, a gente vai conseguir realmente corrigir esses defeitos. O próprio ato de estar aqui, né, falando nesse estudo, e ao mesmo tempo que eu vou falando, eu vou refletindo sobre tudo que eu estou falando, que é aquela coisa, né, normalmente a gente fala o que a gente mais precisa ouvir, né, e acredito que tudo que eu estou falando aqui, talvez quem mais precisa ouvir, ou ninguém precise ouvir mais do que o que eu mesmo estou dizendo. Então, ao terminar isso, né, ter a humildade de reconhecer o defeito, ter a sabedoria de reconhecer o defeito e a humildade de buscar aquele que foi afetado pelo meu defeito e pedir perdão e fazer um esforço de descobrir o que pode ser feito para reparar e assim poder ficar né? Quitar esse débito, quitar esse mal que eu fiz. Então, eu espero que isso possa ter sido tão importante para quem está ouvindo, quanto foi importante para mim ter lido esse texto, ter refletido sobre ele para poder fazer esse estudo e poder, no próximo minuto da minha vida, começar a desenvolver esse hábito de mastigar o meu defeito, né, e olhar esse meu defeito com uma lente de aumento para que eu possa realmente entendê-lo. Então, agradeço a Deus, agradeço aos bons espíritos que nos amparam por mais esse estudo feito, e peço, Senhor, como tudo que foi falado aqui, que cada um de nós possa realmente aprofundar o conhecimento dos seus defeitos, das suas falhas, das suas limitações, e que as nossas preces sejam no sentido da correção desse defeito e da reparação dos males causados. Fica conosco, Senhor, nos abençoe,
nos ampare, que assim seja, graças a Deus.